Olá, pessoal. Bom dia. A gente está, então, retomando hoje os encontros da disciplina Machine Learning do PPGA da URGS, semestre 2021. O objetivo desse encontro hoje é fazer uma preparação para as aulas. E nessa preparação, então, a gente vai revisar o plano de ensino, discutir os objetivos, programa, métodos, critérios de avaliação, bibliografia, vou falar sobre o Moodle, sobre softwares, sobre o Data Camp e sobre recursos adicionais. O objetivo, então, é fazer uma apresentação, uma nova apresentação da disciplina para esse momento de retomada. A gente vai, nessa sessão, a gente vai começar usando o mconf do Moodle, mas a gente pôde ver que em algumas outras situações o mconf não funcionou muito bem, então a gente vai ter um recurso de fazer a migração para o Zoom, o software Zoom, caso o mconf não seja satisfatório. Ok? Então vamos começar o nosso encontro. Eu queria fazer para vocês, tem alguém que não usou o Zoom, caso a gente precise ir para lá? Eu estou fazendo a pergunta contrária, né, que não usou, porque eu suponho que o Zoom se proliferou numa adaptação tão grande depois da Covid que acho que a maioria já deve ter usado. Alguém que não usou, poderia avisar ou colocar no chat ali que não tenha usado? Bom, então, pelo jeito, todo mundo usou o Zoom, né? A gente vai fazer esse teste com o mconf hoje, tá? Que é a ferramenta oficial do Moodle. O mconf tem algumas vantagens, que é a integração com o Moodle depois que termina a sessão, depois de umas horas ou de um dia, o encontro fica disponível lá no Zoom. Mas, de qualquer maneira, desculpa, no Zoom não, na sala do Moodle ali, que vocês clicaram para entrar aqui nessa sala virtual. Então, vai ficar disponível, tá? Mas o Zoom é super profissional e a minha experiência anterior com o Zoom foi melhor do que com o mconf. Vamos tentar com o mconf e depois eu queria ouvir o feedback de vocês se houver algum problema, tá? Se vocês tiverem algum problema e por um acaso não estiverem conseguindo por algum motivo acessar o mconf, tá? A Gwen está avisando aqui que as aulas no mconf não têm funcionado muito bem, então. Bom, vamos testar. Vamos testar. Eu vou fazer. Então, vamos lá, deixa eu falar com vocês. Assim, a ideia, então, que a gente tem esse encontro hoje aí até 14h, tá? E eu vou tentar falar para vocês, assim, quais são as adaptações que eu pensei. Essas sugestões que vocês estão dando, elas são valiosas, eu gostaria de recebê-las mesmo, tá? Experiências que vocês estão tendo em outras plataformas. E eu vou falar para vocês, assim, o que eu planejei em termos de adaptações necessárias, e tirar dúvidas de você sobre como que vai ser o andamento do curso, tá? Beleza? Bom, a primeira coisa importante seria vocês olharem o plano de ensino. Vamos dar uma passada agora. Eu vou compartilhar minha tela e eu vou compartilhar minha tela aqui no. Vamos ver se vai funcionar. Vocês estão vendo o plano de ensino? Deixa eu aumentar o tamanho aqui. Alguém pode me dar um feedback aí, se abrir o microfone e me avisar se está... Tá, obrigado pelo feedback. O PowerPoint ele tem algumas vantagens, assim, porque a aula fica um pouco mais didática, então a minha ideia é tentar gravar as aulas e com as animações, assim, mas enfim, vamos ver como é que funciona. Vocês conseguem ver agora o plano de ensino? Beleza. Se por um acaso vocês não tiverem com algum problema, por favor, abra o microfone e fale, porque eu não tenho como... Agora eu não estou vendo o chat. Deixa eu ver se eu tenho como deixar o chat aqui do lado. Tenho. Vou deixar o meu chat aqui do lado. Então, vamos lá.
Bom, pessoal, a disciplina ela vai ter que sofrer algumas alterações, tá? Tem algumas questões importantes que eu queria falar com vocês e eu imagino que todo mundo tenha sido muito impactado em termos da sua rotina, né? Comigo não foi diferente. E assim, tem algumas questões importantes que eu tive que pensar e propor para a comissão coordenadora do PPGA para o andamento funcionar bem da disciplina, tá? Bom, a primeira coisa, assim, tá. Uhum. Beleza. Ó, vamos fazer um teste. Se o mconf não funcionar, eu tô com um zoom isso. Vamos fazer um teste, porque se não funcionar, eu tenho o link do Zoom pronto e vou mandar para vocês esse link do Zoom pronto, tá? Bom, então, por favor, não deixem de me dar o feedback imediatamente via chat ou via voz, eu estou acompanhando aqui no chat, tá? Bom, pessoal, o conteúdo da disciplina está mantido, tá? Mas ela vai mudar. Porque ela vai ter que mudar por vários motivos, assim. Porque, primeiro que, provavelmente, eu não sei se vocês têm disponibilidade no mesmo horário original, eu não tenho a disponibilidade original para ficar 4 horas online o tempo inteiro, por uma questão muito simples. A minha esposa trabalha também, a gente tem uma filha de 3 anos que ficava o dia inteiro na escola, ela não está indo mais para a escola, então eu estou de babysitter metade do dia e revezando com a minha esposa que trabalha também, que está também trabalhando remotamente. Então a gente precisou adaptar os nossos cronogramas, o número de horas que eu pude me dedicar ao trabalho diminuiu, assim como eu imagino que para boa parte de vocês, porque a gente está fazendo, eu além do babysitting, tem toda a parte de lavação de louça e limpeza de casa, etc. Eu sou o CEO do departamento de limpeza agora, e então a coisa está assim bem confusa e difícil de administrar. Mas, enfim, vamos tentar fazer o melhor possível. O que eu chamo de melhor possível, assim, eu já queria assim, um pouco calibrar a expectativa, né? Eu acho que os feedbacks que eu recebi da turma do ano passado foram muito positivos. Eu não tenho uma expectativa que essa disciplina remotamente que ela vai ser tão boa quanto é uma disciplina presencial, porque é uma interação bastante diferente. Mas, enfim, eu vou fazer o meu melhor para tentar prover a mais alta qualidade que eu puder ao curso e isso vai também depender de vocês terem uma dedicação aí grande para poder tocar os seus estudos de uma forma um pouco mais independente, tá? Bom, dito isso, então, a gente vai ter que fazer algumas adaptações, assim. A primeira adaptação é a seguinte: nós não vamos ter o horário, então, de 4 horas de curso direto, tá? A disciplina vai mudar na sua dinâmica. A súmula e a ementa não mudou nada, tá? Os objetivos do curso também não mudaram nada. O programa também não mudou, mas os procedimentos didáticos mudaram. Então, eu estou aqui com eles na tela e eu queria ler com vocês para tirar dúvidas, explicar como vai ser e tirar dúvidas que vocês tenham a respeito dos procedimentos didáticos, tá? Antes até de falar dos procedimentos didáticos, é uma coisa importante que, assim, eu não sei se todos os que estão aqui agora me assistindo e ouvindo estão participando dessa sala, eu não sei se todos vão continuar na disciplina, mas vocês têm o direito, caso não queiram, vocês têm o direito de cancelar a disciplina. E por outro lado, eu tenho a obrigação de fazer uma consulta, tive uma obrigação de fazer uma consulta a todos, e eu só posso continuar com a disciplina se 100% dos alunos que permanecerem concordarem que têm recursos materiais e, enfim, estão em condições de seguir o curso. Eu mandei um e-mail para os 3 alunos que tinham, 2 estavam em dúvida se poderiam ou não, e um terceiro não me respondeu. Eu preciso que esses alunos que receberam o e-mail se posicionem, tá? Eu vou posicionar a comissão coordenadora.
que eu estou fazendo o meu máximo para entrar em contato, mas eu não tenho controle se a pessoa recebe o e-mail ou não tenho o telefone de todo mundo, enfim, aliás, não tenho o telefone de quase ninguém. Então, estou tentando resolver dessa forma, mas tudo indica que o curso vai continuar. Bom, como é que a gente vai mudar? O que a disciplina vai mudar? Primeiro, que a gente não vai ter encontros presenciais e nós vamos utilizar 4 formas de, aliás, cinco elementos didáticos para vocês terem um bom aproveitamento do curso. O primeiro elemento, ele já existia antes. Esse aqui não mudou. É o que eu estou marcando aqui como leitura prévia obrigatória dos textos indicados para cada aula. Daqui a pouquinho, no cronograma que está ali no final do plano de ensino, tem os textos indicados, tá? Eu vou chegar ali daqui a pouco. Por favor, me interrompam novamente, se me interromperem a qualquer momento aí, se tiverem dúvida, tá? Então, a leitura obrigatória dos textos. Segundo, aqui está uma diferença importante de adaptação. Eu vou gravar a aula e vou disponibilizar no Moodle para vocês assistirem. Eu não sei ainda se eu vou conseguir gravar no MConf. Eu estou fazendo testes aqui, estou tentando gravar no Zoom, eu estou tentando ver uma forma de gravar a aula, compartilhando o meu computador, vai ter a minha imagem ali. Talvez seja até interessante, porque vocês vão ter a oportunidade de ir e vir, né, como todo vídeo, e vão poder assistir ou rever trechos da aula. Enfim, talvez a aula, para alguns, até seja até melhor. Não sei, eu nunca fiz assim aula online de uma maneira sistemática. Eu já gravei aula para EAD muito tempo atrás, mas era um outro sistema, uma coisa um pouco mais profissional, enfim. Mas, enfim, vocês vão ter que, então, assistir às aulas que vão ser disponibilizadas no Moodle antes, tá? Eu não sei a duração exata das aulas, pode ser que dure de 1 a 2 horas. O que eu vou tentar fazer? Na aula eu vou tentar abordar os temas principais do conteúdo indicado para leitura na semana, tá? E a Jordana está dando um feedback aqui que o Moodle geralmente não comporta arquivos grandes. Eu provavelmente vou colocar no Google Drive ou no Dropbox para vocês baixarem, porque eu também estou tendo problema porque as minhas aulas em geral têm imagens e eu tentei subir hoje um arquivo de 60 MB PDF no MConf, no Moodle, e não subiu. Então, assim, eu vou tentar encontrar uma forma de disponibilizar para vocês as aulas. Em geral, a minha expectativa é disponibilizar essas aulas entre terça e quarta-feira, tá? Essa semana talvez seja uma exceção, porque talvez eu não consiga disponibilizar a aula dessa semana talvez até quarta-feira ou quinta-feira é o mais provável, tá? Mas em geral eu vou tentar disponibilizar as aulas entre terça e quarta. Então vocês tentem se organizar para ler os textos entre segunda e terça-feira, assistirem a aula. Eu recomendo fortemente que leiam os textos primeiro e depois assistam a aula. Então vocês leriam entre segunda e terça e depois vão assistir a aula na quarta-feira. E aí entra o terceiro elemento do plano de ensino, que já existia antes, que são os exercícios individuais. E aí vocês fariam os exercícios individuais após a leitura e após assistirem a aula. Os exercícios individuais, eles são os exercícios dos capítulos indicados para leitura. Pode ser que em uma ou outra aula eu acrescente algum exercício adicional, mas de forma geral vão ser os exercícios que estão nos capítulos dos livros. A gente vai usar um livro de R e um de Python bastante, nós vamos usar os dois. Em quase todas as aulas a gente vai ter material para R e Python, porque eles são complementares, e enfim, a disciplina vai ser conduzida principalmente em Python, mas também vai ter muita coisa em R. Então, esses exercícios são do livro, tá? E aí a gente vai, então, ter o nosso encontro online semanal, toda segunda-feira, entre meio-dia e 30 e 14 horas, tá? Eu não sei, não foi de propósito, não. Eu não fiz nada aqui. Então, o quarto item novamente, obrigado aí, tá?
se alguém tiver um problema, ou chat ou avise igual a Maria Alice avisou. A propósito, a Maria Alice é aluna nova e a Jordana também, as duas não tiveram no primeiro encontro. Salvo engano, a gente faz, se der tempo hoje, a gente faz uma apresentaçãozinha rápida de 5, 10 minutos, todo mundo falando rapidamente, assim, de onde é, quem é e tal, se der tempo. Então, voltando ao quarto item, então a gente vai ter um encontro online semanal toda segunda-feira, e assim, esse encontro, então, nesse horário de 12h30 às 14 horas, tá? O objetivo desse encontro é tirar dúvidas. Tirar dúvidas e também, eu coloquei só tirar dúvidas, mas assim, a gente vai ter, em algum momento mais à frente, a gente vai ter apresentações de trabalho, a gente vai ter, eu vou explicar daqui a pouco como é o que vai mudar também em relação a isso. A gente não vai ter mais os seminários que estavam previstos originalmente, né? E todo mundo feliz aí, né? Então a gente vai ter um encontro semanal que é para tirar dúvidas das leituras, dos exercícios, da aula, e também quando houver apresentação de trabalho em grupo, o trabalho individual, o paper individual, aí a gente vai usar também esse encontro semanal para as apresentações rápidas, e aí vocês vão compartilhar a tela, etc. Tá? Bom, o quinto item do aspecto metodológico do curso também não mudou. Vocês vão elaborar individualmente um artigo completo aplicando Machine Learning, e esse é o trabalho final do curso. Tá? Bom, o que mudou, então, assim, esses são os 5 procedimentos didáticos que eu pretendo usar ao longo do curso. Alguém tem alguma pergunta? Eu queria interromper para ouvir você, se alguém tem alguma pergunta, se algo não ficou claro. É uma boa pergunta, tá? É uma boa pergunta. A gente está vivendo agora um momento de transição, assim, aliás, não sei se em algum momento não foi de transição, mas o que está acontecendo é que em Machine Learning, o Python, ele vem ganhando terreno de forma muito expressiva nos últimos 2, 3 anos, em comparação a R. Isso eu estou me embasando eu não sei se vocês usam agregadores de notícias, enfim, eu uso o Flickr, que é super bom assim para agregar notícias, e eu tenho um agregador de Machine Learning, então eu sempre estou lendo sobre novidades que estão saindo em várias mídias diferentes, eu acompanho as pesquisas que são feitas sobre linguagem de programação, e além do meu próprio uso, além do meu contato direto com o MIT lá e com o pessoal de Harvard também, mas principalmente com o pessoal do MIT em Machine Learning, o Python é largamente a linguagem mais utilizada hoje. Porém, o R é muito importante e tem muitas coisas que saem para R a partir de estatística no braço. Vamos lá, se a gente pegar Machine Learning e pensar em Machine Learning como programação, como estatística e como Computer Science, no braço estatística o R é muito mais o R é mais, digamos assim, mais usado e algumas novidades saem primeiro para o R, especialmente dos departamentos de estatística e matemática, principalmente estatística, né? Bom, dito isso, o meu conselho para vocês é que vocês tentem ficar bons em uma linguagem, e a minha recomendação forte é Python, mas que vocês tenham noções de R. Isso me ajuda enormemente. Assim, quando eu estava fazendo meu pós-doutorado lá em Harvard, eu passei por um processo bastante doloroso, assim, porque eu só dominava R e não dominava, não posso falar que eu domino R, de nenhum. Deixa eu ser muito mais humilde. Eu tenho noções de R, eu sei usar R, assim, eu sei fazer, assim, eu sou um usuário intermediário de R no máximo, tá? No máximo. Mas eu sofria muito porque eu ia nas aulas de Computer Science lá de Harvard e do MIT, que é do lado, ou do Boston University também, que era lá perto, e eu não entendia muita coisa, eu perdia muita coisa porque eu não sabia ler Python, né? E foi péssimo para mim. Na hora que eu comecei, aí eu falei assim, eu não quero aprender Python agora,
vou focar em coisas que eu só posso aprender aqui nos Estados Unidos. No Brasil, eu aprendo Python. Quando estava chegando no final do período do pós-doutorado, eu estava prestes a voltar para o Brasil, eu comecei a ver que seria impossível não aprender Python se eu quisesse avançar em Machine Learning. E aí eu comecei a fazer os cursos do Data Camp, que vocês têm acesso de graça, porque eu consegui um acesso para todos os alunos da turma, né? Se alguém não tá com o acesso full do Data Camp, me manda um e-mail que eu vou depois cadastrá-lo ou cadastrá-la, para que vocês tenham acesso full. E eu comecei a estudar Python e, assim, meu horizonte abriu enormemente em termos de possibilidades de compreensão das novidades que saem sobre Machine Learning. Então, meu conselho para vocês é assim, fiquem com uma só, mas saibam usar a outra. Fiquem com uma só como sua linguagem principal e saibam usar a outra. Qual que eu recomendo como principal? Python. Tá? Respondi a dúvida? Isso seria ótimo, tá? Isso seria ótimo se você fizesse o contrário, de R e rodar no Python. Mas enfim, eu não vou criar bloqueio contra o R, até porque eu ainda sei mais o pouco que eu sei mais do R do que do Python. Então, eu deixo vocês à vontade, porque, enfim, tem gente que já é muito craque de R. Eu sei que, tipo, o João, por exemplo, já é craque de R há muitos anos. Eu não quero forçar ninguém aí para outra linguagem. Eu vou tentar meio que tentar atender os dois mundos, assim, mas forçando um pouco mais a barra para Python, tá? Então, assim, minha sugestão é que vocês podem fazer os exercícios fazendo a transição, tipo, pegando o que o autor está sugerindo para uma linguagem usando e traduzindo para outra, mas eu recomendo fortemente que vocês façam todos os exercícios que eu estou indicando na semana, tá? Seja numa linguagem, seja na outra, na sua preferência. Certo. Uhum. Vamos chegar lá daqui a pouquinho. Mas tá bom, eu vou falar então, eu vou seguir. Em relação a esses pontos aqui didáticos, daqui a pouco eu vou chegar no cronograma. Se eu não tocar nesse assunto que te interessa, me lembra, por favor, tá? Tem alguém que tem alguma dúvida ainda sobre os procedimentos didáticos? Bom, eu vou deixar claro aqui, então, uma mudança importante, vou ressaltar algumas mudanças importantes, ou manutenções importantes, só para reprisar e esperando que fique tudo muito claro. A leitura prévia é obrigatória de todos os textos indicados, assistir às aulas gravadas é obrigatório, fazer os exercícios individuais que estarão nos capítulos e ou, eventualmente, que eu indique extras, também é algo obrigatório, tá? O encontro semanal ele vai ter a finalidade principalmente de tirar dúvidas. Em alguns momentos a gente vai também fazer apresentação de artigo, mas não haverá mais seminário. Os seminários que estavam previstos originalmente para serem coordenados pelos alunos, eles não existirão mais. E também não haverá no encontro semanal aula. A aula vai ser gravada e vocês têm que assistir antes. O encontro é um encontro de discussão de dúvidas, aprofundamento, é um encontro para a gente ir além da aula, além dos textos lidos, além dos exercícios feitos, tá? E o encontro é entre meio-dia e 30 e 14 horas na segunda-feira, e o objetivo então do principal é vocês elaborarem um artigo completo usando Machine Learning, e esse artigo vai ser no final. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que ele vai ser, quais serão as etapas intermediárias. Ouvindo até algumas sugestões que eu recebi em relação ao peso de nota de participação do trabalho individual, artigo individual, eu dei uma balanceada, porque é muito difícil avaliar a participação, de fato, num ambiente online, tá? Então, assim, a participação vai valer 20% da nota e o artigo
80% da nota. A participação, ela vai ser feita, ela vai ser avaliada em relação a, por exemplo, a pontualidade nos encontros semanais, a assiduidade, a frequência que vocês vêm aos encontros, né, esses encontros que a gente está tendo agora, sempre remotamente, não haverá aula presencial nem encontro presencial, como eu disse antes. A participação em discussões, nos fóruns da turma, colaboração com os colegas, porque a gente tem, eu vou aqui rapidamente na tela do Moodle, tá? Deixa eu ver se a internet vai funcionar bem. A gente tem aqui no Moodle uma fórum de dúvidas e fórum de colaboração. Isso aqui, vários alunos já colaboraram com materiais bem interessantes aqui, sobre livros, sobre o ICAR. Tem um monte de... O Vitor, o João já colaboraram anteriormente. A ideia é que a gente enriqueça isso aqui com colaborações que vocês encontrem de materiais relevantes e que essas contribuições possam ser agregadas ao material aqui de recursos que eu disponibilizei para vocês, recursos de Machine Learning que estão aqui, que é um material que eu fui compilando ao longo do tempo, com a minha experiência na área, e que sempre eu estou melhorando, e isso está disponível para vocês no Moodle, e eu vou aprimorando também com as colaborações que vocês forem trazendo, tá? Tem muita coisa aqui, eu sugiro fortemente que vocês naveguem aqui por essa página que mostra, tem um monte de recursos disponíveis aqui. Está meio tosco o HTML, é uma versão ainda bem beta, mas enfim, tem muito material interessante para vocês utilizarem aqui, tá? Bom, voltando então para o plano de ensino, deixa eu voltar para a sala aqui do mconf para não correr o risco de perder algum. Então, vocês vão ter só 20% da nota, essa nota de participação, que vai incluir, então, como eu disse antes, a pontualidade, a assiduidade, a aderência à disciplina de forma geral, né? Mas discussão, fóruns, colaboração com os colegas, entrega de trabalhos obrigatórios no prazo. Daqui a pouco eu vou falar no cronograma sobre entrega de trabalho, tá? Então, essa é a nota de participação. Alguma dúvida sobre a nota de participação, que vale 20% do total? Bom, então eu vou falar então da nota de projeto individual, do artigo individual. O artigo não mudou, tá? É um artigo, ele só aumentou o peso na nota final. Então, assim, vocês vão essencialmente trabalhar num projeto, que é a grande forma de aprender a Machine Learning desenvolvendo um projeto individual. Então, vocês vão desenvolver um projeto individual. Eu coloquei aqui para os alunos da administração, eles certamente sabem o que é isso, os de outros departamentos talvez não. O formato ENAMPAD. ENAMPAD é o Encontro Nacional da ANPAD, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração. É o congresso mais importante da área de administração há 40 anos, e todos os alunos de administração, de um jeito ou de outro, os professores, orientadores, acabam um dia sugerindo que eles submetam ao congresso da ANPAD, que ele é o mais importante da área no país. Então, só de forma bem simples, é 16 páginas, espaço simples, incluindo tudo, tá? Referência, anexo, etc. Eu vou incluir, talvez, no semestre passado eu deixei espaço extra para os alunos também mandarem script e as bases de dados, se possível. Mas a ideia, então, é que vocês desenvolvam então, um workflow completo de Machine Learning e preferencialmente relacionado à sua dissertação ou tese, mas não necessariamente. Vocês, então, eu vou dar ponto extra para os alunos que coletarem ou que tiverem bases de dados que sejam sobre a dissertação ou tese. Com isso, eu não quero dizer que vocês não possam usar dados públicos, podem usar, mas eu vou tentar valorizar o esforço de vocês usarem dados que vocês mesmos coletaram para a sua dissertação ou tese. E aí a nota vai ser proporcional à probabilidade de aceite no artigo da ANPAD. Claro que, especialmente para os alunos de fora, de outros departamentos, dependendo da área, eu vou ter menos possibilidade de avaliar a qualidade do trabalho, porque, evidentemente, eu não domino a teoria de outras áreas do conhecimento. Mas, mesmo assim, na minha experiência no semestre passado, me mostrou que foi muito fácil avaliar.
Por exemplo, semestre passado eu tive alunos da psiquiatria, alunos da área de ciências de materiais, vários alunos da engenharia de produção, uns 9 ou 10 no início do semestre, depois poucos desistiram. Teve gente de muitas áreas diferentes, sem falar, obviamente, do pessoal da administração, de marketing e finanças, especialmente, né, e pesquisa operacional. Acho que não havia gente de outras áreas da administração. Mas, assim, eu não tive problema e, pelo menos, não recebi nenhuma reclamação de alunos em relação aos critérios de avaliação. Então, acho que a coisa funcionou e eu acho que eu tenho a capacidade de avaliar mesmo a qualidade do trabalho, mesmo que de áreas com as quais eu não tenho tanta familiaridade assim. Tá? Alguma dúvida sobre o artigo individual? Eu vou falar daqui a pouco as etapas intermediárias de entrega, tá? Mas, assim, quando a gente passar pelo cronograma, mas de forma geral, alguma dúvida sobre o peso do artigo individual, o projeto individual e a nota de participação? Isso tudo está no plano, já está no Moodle ali, tá? Isso tudo está no Moodle ali na homepage, é o mesmo. Eu sempre deixo esse documento, esse documento sempre vai estar, pessoal, aqui, ó. A homepage do curso está aqui, espero que estejam vendo, tá? Aqui, ó, plano de ensino e cronograma do curso, tá? Sempre vai estar disponível aqui, tá? Com todo o material, cronograma, literatura, etc. Tá certo? Alguma dúvida a mais, pessoal, em relação até esse ponto aqui? Bom, então, assim, tem uma pergunta aqui. Se adiciona no corpo do arquivo os scripts, códigos como apêndice? O Carlos está perguntando. Sim, eu vou dar explicações depois, Carlos. Por enquanto está bem prematuro ainda, tá? Eu vou depois explicar direitinho quando forem feitas as entregas, onde que vai ter que ser feita, de que forma. Então, não se preocupe assim com isso, tá? Esse é um detalhe um pouco menor, que nesse momento não é muito importante. Eu queria mais saber se vocês ficaram em dúvida em relação aos procedimentos de avaliação e a divisão entre nota de participação e de projeto individual. Não, eu não vou ficar cobrando exercícios por uma razão, tá? Os exercícios que estão no livro, vocês vão encontrar as respostas na web. Tem gente que fez GitHub com os exercícios. Aí é meio que besteira. Aí, assim, é besteira eu ficar cobrando, tá? Eu trato todo mundo como adulto. Suponho que vocês estão aqui porque querem aprender. É uma área que eu não preciso falar para vocês, é uma área que está explodindo no mundo e que está super em voga. Então, vai do interesse de cada um de aprender, tá? Vou tratar vocês como adultos e não vou ficar fazendo esse papel assim muito de controle do que foi entregue, quando entregue, quem fez, quem não fez. Eu vou tentar tratá-los de forma bastante independente, tá? Alguma outra dúvida? Então, se tiverem dúvida, ou interrompam no áudio ou coloquem no chat aqui que eu estou lendo, tá? As notas, então, vocês vão... O A é de 9 a 10, o B é de 7,5 a 8,9, o C de 6 a 7,4 e o D 5,9 ou menos, tá? A gente vai ter... eu vou ter gravado essas aulas, assim, e o único compromisso que vocês vão ter, então, assim, com horário marcado o encontro de discussão de dúvidas. A gente vai começar 12h30 e se por um acaso ficar aquele silêncio, ninguém tiver dúvida porque não leu ou não fez exercícios ou porque entendeu tudo e realmente não tem mais dúvida, aí a gente vai encerrar. Então vai ser um pouco on demand, assim, vocês vão puxar muito o material. Eu não vou ficar repetindo o conteúdo da aula no encontro semanal. Então vai depender muito da curiosidade, interesse, do quão longe vocês foram nas suas leituras, nos exercícios, nas dúvidas que tiveram, tá? Bom, sobre o planejamento de aulas, alguém tinha perguntado antes em relação
a questão do cronograma, tá? Que está diferente de outros cronogramas aí de outros departamentos. Sim, eu acho que a maioria, quase tudo da URGS parou, alguns poucos departamentos não pararam. Eu tenho amigos lá na engenharia de produção, eu sei que a engenharia de produção parece que algumas coisas foram mantidas, eu não sei os detalhes assim a fundo, mas eu sei que muita coisa foi mantida, mas na administração a ordem foi parar e depois houve aliás, só fazer um breve parênteses, esses encontros pessoais pode acontecer de tudo, tá? Tipo, minha filha pode cair aqui no meu colo, começar a querer olhar, eu tô tentando, não sei se alguém tem filho aí no grupo, mas não é muito fácil gerenciar uma criança de 3 anos então não se surpreenda se eu tiver que dar umas paradas por motivo de força maior, assim, mas eu vou tentar manter a coisa mais ou menos controlada. Mas, assim, grito de criança em volta, etc., vocês vão certamente ouvir. Eu não tenho como ordenar o cronograma de acordo com o cronograma dos departamentos e das outras disciplinas de vocês, tá? Infelizmente, na administração foi o possível que foi feito, a gente cancelou as disciplinas, da graduação está cancelado, na hora que eu tiver que retomar a graduação, vai entrar num outro cronograma da pós, ou seja, eu também não vou ter férias, não vou ter várias coisas que vocês também não vão ter, então a coisa está bem bagunçada e eu não tenho a menor ideia como é que vai ser. Esse semestre, eu fiz uma coisa diferente do que eu normalmente faço, eu ofereci uma outra disciplina no PPGA que está paralisada e, ao contrário desta disciplina em que a grande maioria da turma manifestou interesse em continuar, lá na outra, mais da metade dos alunos mais da metade não pôde continuar. Então, como a outra disciplina ela é muito mais de discussão e debate de texto, essa aqui tem muito de leitura, aula e exercício, ou seja, ela é mais apta para ensino remoto do que a minha outra turma. Então, a outra turma eu decidi esperar um pouco para começar. Eu vou ver como a dinâmica desta turma de Machine Learning vai acontecer, para depois decidir se eu vou retomar ou não da outra disciplina. Com isso, o que eu quero dizer é que, então, a gente está prevendo, a gente já teve um encontro, a primeira aula foi dada no dia 9 de março, essa aula eu estou considerando como dada, eu vou dar uma retomada rápida nela no próximo vídeo que eu gravar, mas vai ser uma retomada rápida. Quem entrou na disciplina depois da primeira aula, eu sugiro que leia os slides, leia o material indicado para leitura, né, esse material aqui, e veja o material que está no Moodle ali, que eu vou explicar daqui a pouco de novo, tá? Então, assim, a gente vai retomar na segunda-feira da semana que vem, então, com o encontro presencial para discussão, e a gente vai aqui eu vou passar um por um aqui, a gente vai até o dia 14 de setembro, é a data prevista, tá? Essa é a nossa previsão. Bom, algumas coisas importantes, então, em relação ao nosso cronograma. A Gwen está falando que está falhando bastante no Moodle e que está atrapalhando o entendimento como um todo. Tá. Acho que vai ter que ser pelo Zoom mesmo, né, pessoal? Não sei se está sendo só... Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou tentar informar para vocês um link do Zoom. Espera aí, eu tenho um link do Zoom aqui. Deixa eu achar onde que está o meu link do Zoom. Copy invitation. Foi. Estão vendo a minha tela com o cronograma? Sim. Beleza, então vamos continuar aqui. Eu estou salvando a versão, eu estou fazendo um monte de testes, tá, pessoal? Enfim, eu estou tendo que aprender algumas ferramentas que eu não precisava usar para tentar tornar a aula mais profissional. Vamos ver se funciona. Então, assim, então a gente vai ter na semana que vem a aula 2, então, sobre a introdução à Statistical Learning Theory, sobre a diferença de aprendizado paramétrico e não paramétrico, regressão, classificação e inferência.
Daqui a 15 dias, vai ter uma entrega que são as ideias iniciais da proposta de artigo individual. Vocês vão ter que entrar no Moodle, tá? Aqui na tela do Moodle, vão aqui em... Peraí, deixa eu fazer só uma coisa. Para ficar igual o Moodle de vocês. Aqui tem a primeira e segunda entrega em 16 de junho e 22 de junho. A ideia inicial de pesquisa e depois a apresentação da ideia. O que vai ser isso, tá? Vindo aqui no plano de ensino, então, vocês vão mandar uma ideia bem simples assim, sobre o que vocês querem fazer em relação ao artigo da disciplina, no dia 16, tá? E no dia 22 vai ter uma apresentação bem rápida, meio que 3 minutos para cada um, 5 minutos, bem rapidinho, 3 a 5 minutos, uma coisa super rápida. Eu vou fazer um template no Google Docs, vocês vão colar os seus slides lá, no máximo 4 slides, eu vou explicar no dia 16 como é que vai ser essa entrega, tá? Deixa eu só checar se tá todo mundo... Bom, eu admiti todo mundo aqui, mas parece que tinha algumas pessoas fora. Por favor, Eduardo, Vilmar e Douglas, vocês podem dar um ok se estão ouvindo? Dá um ok aí via chat. Se estão ouvindo ou participando? Eu cliquei para admitir todo mundo, mas eu fiquei na dúvida agora se todos estão no Zoom. Somos 13 aqui, professor. Não sei quantos você tinha na sua lista anteriormente. Vilmar, Douglas. Vilmar tem mais de um aqui, não sei porquê. Estou tentando admitir todo mundo aqui. Beleza, eu acho que não tem mais ninguém na sala de espera. Vilmar e Douglas, vocês ouviram o que eu falei agora há pouco sobre as entregas? Porque vocês estavam na sala de espera, não sei se vocês ouviram. Bom, pessoal, não estou tendo retorno de vocês, eu não sei. Eu não sei se... O Vilmar e o Douglas não me... Eles estão falando pelo chat ali, tá. professor. Do bate-papo. Beleza, ok. Eu estava com uma sessão do Zoom, ontem, virou uma baguncinha agora aqui, porque eu estava com o MConf e o Zoom ligado ao mesmo tempo, coisa... Mas enfim, beleza. Então eu vou continuar aqui, então vocês já comecem a pensar na ideia do trabalho, tá? E aí a primeira ideia bem inicial, que vocês vão apresentar no dia 16 agora, daqui a 15 dias, a primeira ideia é bem embrionária. E aí, desculpa, isso aqui vocês vão me mandar, tá? E aí no dia 22, eu vou dar um feedback para vocês, no dia 16, 17, 18, ali na sequência da entrega. E aí vocês vão reformular, se for o caso, e apresentar bem rapidinho no dia 22, no encontro ao vivo do dia 22. Isso tudo de uma forma muito rápida. Os materiais, então, os conteúdos não mudaram, nem a ordem dos conteúdos. A gente tem mais ou menos a mesma ordem. O que a gente teve de diferente, então, é uma entrega adicional no dia 6 de julho, daqui a um mês, uma semana, 5 semanas, com os dados que vocês pretendem utilizar para o artigo. Então, depois que vocês apresentarem no dia 22, vocês vão ter 15 dias para correr atrás de dados. Vocês não precisam ter todos os dados coletados, mas vocês vão ter que falar quais são os dados que vocês querem utilizar, onde eles existem, como vocês vão coletar, tá? Se é que eles já estão coletados, né? Também no dia 6 de julho, que é na sexta aula, foi pedido que eu incluísse, foi pedido pela comissão coordenadora do PPGA, que eu incluísse uma avaliação sobre o andamento da disciplina e o formato adotado. Isso eu posso fazer entre a quinta e a oitava aula. Então, eu vou colocar aqui, eu coloquei na sexta aula, tá? Então, a gente vai ter uma avaliação sobre o andamento da disciplina e o formato, esse formato remoto, tá? Bom, aí a gente vai ter, então, a gente continua com o aprendizado supervisionado, seleção de modelos e regularização na aula 7, o métodos de redução dimensional na 8. Opa. Deu algum problema? Bom, continuando aqui. Modelos não lineares na aula 9.
E na aula 9 aqui, então, no final de julho, vai ter uma entrega e apresentação intermediária, em que vocês vão mandar as primeiras 7 a 8 páginas, aproximadamente, escritas do artigo. Tá? Vocês vão ter 2 meses para elaborar 7 a 8 páginas, espaço simples, do artigo final da disciplina. Eu, antes, no modelo anterior da disciplina, eu estava exigindo só uma apresentação, mas agora, como a gente não vai ter seminários e a gente vai ter, eu acabei enfatizando muito mais o projeto individual, o paper individual, então eu dei um peso maior para o paper, e aí a gente vai ter entregas pequenas, mas como vale 80% do curso, vocês não vão ter exercício, não vão ter seminários, não vão ter verificação de leitura, não vão, quer dizer, tem muito menos atividade, vocês vão, eu carreguei um pouco mais no peso, na importância do artigo individual. Afinal das contas, se for dissertação ou tese, é isso que vale para vocês, está todo mundo preocupado com isso, então vocês vão ter uma entrega aqui na aula 9, de 7 a 8 páginas, de 16 páginas esperadas até o final. Depois a gente vai para modelos de árvore de decisão na aula 10, na aula 11, Support to Virtual Machines, e a gente começa aprendizado não supervisionado com PCA, Principal Component Analysis, e com K-Means. E aí nas aulas 12, 13, 14 e 15, a gente vai para uma parte mais avançada, em que a gente vai ver Deep Learning, mas assim, de uma forma superficial, porque não dá tempo. A gente vai, então, ter uma introdução a redes neurais e Deep Learning na aula 12. Na aula 13, vamos falar sobre os principais algoritmos de Deep Learning, alguns dos principais para tratamento, para análise de imagem e de texto, ou de séries temporais, Convolutional Neural Networks para imagens, RNNs para texto e séries temporais. E vamos, no dia 14, trabalhar com modelos de Automated Machine Learning e falar sobre interpretação de modelos, que é uma área bem em voga em Machine Learning. Na última aula, a gente vai ter uma aula, a discussão de dúvidas sobre Reinforcement Learning e a apresentação dos artigos finais. Talvez a gente precise fazer uma aula um pouco mais longa no final. A bibliografia básica da disciplina é a mesma, tá? São os livros do François Chollet, o livro mais básico que a gente vai precisar é esse aqui do Geron, para Scikit-Learning, Hands-on Machine Learning with Scikit-Learning. Esse aqui é bem completo, e tão completo quanto, ou talvez um pouco mais, o Introduction to Statistical Learning do James e colegas. Esse aqui, ele trabalha em R, e o do Geron trabalha em Python. A gente vai usar os livros do Chollet, François Chollet, para quando a gente falar sobre Deep Learning, e o livro do Sutton e do Barto para Reinforcement Learning na última aula. Mas nós vamos passar boa parte da disciplina com esses 2 livros aqui, o número 3 e 4, principalmente o 3, que vai nos acompanhar até... Aliás, o 3 e o 4 eu acho que em grau mais ou menos semelhante de frequência na disciplina. E aí tem uma série de outros materiais aqui complementares que eu posso ir, que eu vou indicando para vocês à medida em que o curso for evoluindo, tá? Então eles estão indicados aqui no final do plano de ensino. Bom, dúvidas? Queria ouvi-los. Dúvidas? Não. Alô. Professor, tem um intervalo de 2 semanas ali entre a penúltima e a última aula. É de propósito isso, né? Deve ser Peraí. feriado. Eu acho que é 7 de setembro. Ah, é 7 de setembro, tá certo. Tá. Deixa eu fazer, então, dúvida nominalmente aqui. Deixa eu ver se está todo mundo... Pior que não fica em ordem alfabética aqui, fica bem bagunçado. Mas vamos lá, quem eu estou enxergando aqui? O Bruno se manifestou? Dúvida, Bruno? Sim, Brei, uma pequena dúvida em relação à entrega do documento. Ali na aula 15, né, está sinalizando ali como entrega e apresentação, mas entre parênteses está os 15 dias após o término da disciplina. Esses 15 dias tá, em relação ao dia 14 ou em relação ao dia 31 de agosto? A gente vai ter uma apresentação, então, no último encontro, mas a entrega final do paper pode ser 15 dias depois. Finalzinho de apresenta os setembro, resultados em PowerPoint e o paper escrito final de setembro.
Certo. Alexandre, Oi, estou te ouvindo, professor. dúvida? Não é uma dúvida mesmo. Na verdade, eu acho que eu só vou descobrir isso lá para agosto, como é que vai ser, né? Porque as minhas matérias no PPGEP, elas já iniciaram final de março, início de abril ali, iniciaram, né? De forma remota. E aí, provavelmente, elas vão terminar antes da sua e vai já iniciar as do semestre que vem. Não sei como é que vai funcionar bem isso. Enfim, não sei como é que vai funcionar. Ainda estou com essa dúvida. Uhum. Tá bom. Bom, eu não posso fazer muita coisa, tá? Infelizmente, assim. Tudo bem, não, só queria entender mesmo, porque tá um pouco confuso para mim. Não, certamente, assim, pessoal, nós vamos ter todos que ter uma certa dose de flexibilidade, paciência, porque a gente, enfim, tá todo mundo vivendo um momento que ninguém nunca imaginou que viveria e a gente tá todo mundo tentando fazer o seu melhor, né? Eu vou tentar ser o mais razoável. Não tenho dúvida nenhuma. Isso daí tá, o pessoal tem se puxado bastante, os professores lá do PPGEP dando aulas fantásticas também, de forma remota, enfim. Eu não prometo aulas fantásticas, mas eu vou fazer o meu melhor. Carlos, dúvida? Não, em princípio, só aquela em relação a colocar scripts de código no artigo, né, que era mais específico ali o artigo Mas final. lá no final eu vou orientar vocês. Sim, o script vai ser parte para que eu possa. O ideal é que eu vou provavelmente pedir para vocês um notebook ou um Jupyter ou um Colab que eu possa executar de forma rápida, com alguma ligação com os dados que vocês façam no Drive ou em alguma outra coisa cloud, para facilitar um pouco a minha vida, para não ter que importar os dados. Talvez seja essa a forma que eu use esse semestre, tá? Tá, Mas okay. isso com calma Isso. mais lá para frente. Deixa eu ver, Carolina. Oi, professor. Eu não tenho nenhuma dúvida, não. É mais em relação à construção de como vai ser o artigo, mas aí acho que vai ser passado, né? E sim, eu vou orientando vocês gradativamente, vou tentando tirar Por isso que tem entregas intermediárias, tá, Carolina? Por isso que a gente vai fazer entregas para ficar uma coisa gradativa e vocês possam ir melhorando paulatinamente, tá? Tá, obrigada. Douglas, se eu pular alguém em ordem alfabética aí me chame a atenção. Douglas, alguma dúvida? Acabei perdendo a parte do Zoom aqui, mas acho tudo tranquilo, sem nenhuma dúvida. Eduardo? A princípio tudo certo. Douglas, desculpe, eu vou tentar, se tiver funcionado a gravação, eu vou tentar disponibilizar esse encontro de hoje, a parte do MConf e a parte do Zoom, vou já tentar disponibilizar no Moodle, se não o arquivo completo para baixar, o link para um cloud meu, que vocês possam baixar e ouvir tudo de novo, beleza? Tranquilo, obrigado. Vou tentar, né? Eu estou apanhando um pouco nessa migração MConf, Zoom, enfim, vamos tentar. Gwen? Eu sugiro que você experimente o Slack, professor. Foi uma plataforma Alexandre, eu uso o Slack para conversar com os meus alunos do grupo de pesquisa, mas eu já estou usando bastante o Zoom para aulas e conferência, está funcionando muito bem, sabe? Eu acho que eu vou, como ele está funcionando muito bem, assim, eu acho que eu vou ficar com ele, assim, porque eu vou ter que ir para o Slack pago e acho que o Zoom, para essa finalidade, está atendendo muito bem. Mas eu te agradeço a sugestão. Eu vou dar uma olhada antes de bater o martelo, mas provavelmente vai ser o Zoom. Fiquem atentos aí no Google. Todo mundo está recebendo os... O Slack, ele funciona para videoconferência, assim, com várias pessoas, que nem o Zoom, ou não? Como é que funciona? Eu não sei. É só o pago para várias pessoas. Eu acho que o Slack... Eu não sei nem se faz vídeo, 2 pessoas no Slack. Acho que é só áudio, no não pago. Não, ele no não pago faz vídeo, eu sei que faz, mas faz. Mas enfim, é muito provável que seja o Zoom, tá? Tem alguém que não recebeu minhas mensagens por e-mail recentemente, hoje e na sexta-feira. Se você não recebeu, olha o teu spam ou troque o teu e-mail no Moodle, porque está com algum problema. Eu mandei um e-mail sexta e o outro hoje de manhã, final da manhã, avisando, só reforçando do encontro de hoje.
Jordana, alguma dúvida? Você que veio pela primeira vez hoje? Sim, professor. Eu gostaria de saber se puder subir um pouco o cronograma, para ver se na próxima aula a gente tem leitura obrigatória. Tem, todas as leituras têm obrigatória, tá? Todas as aulas têm leitura obrigatória. Isso. Elas estão aqui indicadas, Essa tá? próxima aula, então, a gente vai... Tá, então assim, como é que vocês olham aqui a leitura, tá? Número 4, capítulo 2, número 3, capítulo 1 e 2 e número 14. Número 4 está aqui embaixo, número 4, tá? Número 3 está aqui e o número 14 está aqui. É só ir pelo número ali, tá? E ver qual é o capítulo. Quando for livro é capítulo, quando for artigo. Na maioria das vezes vai ser livro-texto, tá? Então é só ver o número que corresponde e o número do livro ou do artigo e o capítulo correspondente aqui. Não, ótimo. Entendido? Obrigada, professor. Maria Alice, que veio hoje pela primeira vez, alguma dúvida? Não, eu só queria fazer uma observação, mas eu acho que realmente foi um erro de digitação, porque você não falou nada. Na aula 3 seria dia 15, não 16, né? Não é diferente o dia da semana, né? Não. Dia 16 é terça? Dia 16 é terça, 15 é segunda-feira. Erro meu. Então tá. eu vou Mas era só para esclarecer mesmo. Eu vou fazer o novo upload, então, quando a gente terminar aqui, com a correção do cronograma. Obrigado pela correção. Sempre que vocês acharem problemas e tiverem alguma dúvida, não deixem de se manifestar, igual fez a Maria Alice agora, tá? Por favor. Deixa eu ver aqui, eu não perguntei para o Lucas. Não, para mim tá tudo tranquilo. Luciano? João, dúvida? Sem dúvidas, professor. O João não ouvi. Vilmar, dúvida? Tudo certo. Só, professor, eu não recebi o acesso no DataCamp. Eu te vi e-mail daí, é isso? Manda e-mail. brei@urgs.br. Tá, beleza. No spam também não estava, só para que é algo que tu já tinha falado. No spam não achei o e-mail. Então eu vou enviar um novo e-mail aí para ti, tá bom? Não, isso aí é no Moodle, tá? O teu e-mail do Moodle está errado. Porque tá. ou você não está com a configuração para receber e-mail automaticamente, tá? Não adianta me mandar, porque a minha parte é escrever o e-mail no Moodle e aí o Moodle se encarrega de te encaminhar. Ou foi para o teu spam ou o Moodle não te enviou. Se os demais receberam. Vocês receberam, pessoal, mensagem de hoje de manhã? Não, professor. O e-mail eu recebi. Só o acesso no DataCamp eu acabei não recebendo. Não, o acesso é outra coisa. Só o acesso ao DataCamp é só me mandar um e-mail que eu cadastro, tá? Tá, beleza. Eu não sei se eu deixei de chamar alguém. Alô? João, diga. Agora sim, estamos ouvindo, João. Tá me escutando? Sim. Tá bom. Tinha dado um problema. Tá tudo certo, professor. Só para... Beleza. Tinha dado problema. Bom, pessoal, então eu acho que, como a gente já passou do horário combinado, tá? Eu não sei se vocês têm outros compromissos ou não vou ir além, porque já estamos alguns minutos depois do horário. Eu fico à disposição, se vocês tiverem qualquer dúvida, mandando um e-mail, tá? Ou ali pelo Moodle, tem um fórum de dúvidas que vocês podem usar, que está aqui na nossa página. Deixa eu ver se todo mundo já viu a página do Moodle, ela vai ser bastante usada, tá? Então a gente tem aqui a nossa página principal, fórum de dúvidas aqui, o fórum de colaboração, os recursos estão aqui, as aulas vão estar dentro do diretório de arquivos. A gente tem a aula 1 e a aula 2, eu tinha preparado da outra vez, talvez eu mude alguma coisa. Eu vou tentar colocar aqui os links para as aulas gravadas, além do material PowerPoint, tá? O artigo individual, a gente tem essas duas datas aqui. E eu acho que é isso. Então tá. Alguma dúvida a mais? Não, professor, ficou muito claro aí sua meta e parabéns aí pela organização. Eu vou enviar aqui o link do grupo do WhatsApp que eu criei para o pessoal ir tirando as dúvidas entre a gente, até para a gente não sobrecarregar também. Tá bom, eu não vou prometer entrar no grupo do WhatsApp, porque aí
vai me complicar um pouco ter mais um canal de participação, tá? Vou deixar vocês à vontade, até para vocês poderem ficar mais à vontade para falar mal de mim. Tem umas coisas que o professor não deve participar. Churrasco e grupo do WhatsApp, quer dizer, churrasco alguns, né? Churrasco do WhatsApp, poderia, né? acho que churrasco poderia, professor. Churrasco sim, todo mundo morre de saudade aí para participar. Né? Então tá, pô. Então se cuidem aí, tá? E nos vemos então na segunda-feira da semana que vem para a nossa sessão o nosso encontro semanal aí, a 12:30. Um abração, vou tentar colocar. Vai ser 12:30, vídeos... então até que horas, professor? De meio-dia e 12:30 às 13 horas, às 14 horas. 12:30 às 14. 12h30 às 14, tá? Tá bom. As segundas-feiras sempre. Sempre, é. Tá bom. Tá? Olhem o cronograma em caso de dúvida. Eu vou atualizar o errinho que tem ali na terceira aula agora. Ok, obrigado. Um abraço a todos, pessoal. Um abraço para você também. Então, okay. Tchau, se cuidem. Um abraço, professor. Tchau, abraço.